Obrigada. Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vou dar uma olhada de perto hoje para ver se está todo mundo bonito hoje, hein? Aliás, todos os dias, né? Gente, hoje nós vamos, então, trabalhar um assunto do Evangelho que está no capítulo 5, item 18. Por que a gente vai falar sobre bem e mal sofrer? O que é isso, bem e mal sofrer? Existe bem e mal sofrer? Com certeza, né? Então vamos ver como poderemos bem sofrer, né? Jesus não disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que quis dizer o Cristo com esta mensagem? Ele quis nos acolher, né? Abrir os braços para que a humanidade pudesse bem sofrer. Porque todos nós que estamos hoje nesse planeta de provas e expiações, podemos dizer que estamos em sofrimento, porque ainda não atingimos o nível que precisamos de evolução. Então, hoje ainda estamos sofrendo e não aprendendo. Então, vamos tentar um pouquinho mais a evolução. Segundo Lacordaire, ele já dizia: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas alegrias que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, muito consolador, né? Se tivermos o quê? Se tivermos fé. Porque às vezes nós lamentamos muito e esquecemos que nós temos um Deus grandioso para nos dirigir. E ficamos só nas lamentações. Esquecemos da esperança que tem que estar abrigada no nosso coração. Esquecemos de demonstrar a nossa fé, que é o principal para que nós possamos, então, chegar ao repouso laborioso. Somente assim, quando entendermos esse sofrimento ou a causa dos nossos sofrimentos, poderemos, então, chegar a esse momento tão esperado. No Sermão da Montanha, Jesus dá uma receita de vida para todos que buscam a evolução espiritual. E nós estamos na esperança da evolução espiritual, não é mesmo? Então, o mestre nos fala das bem-aventuranças, nos diz da utilidade de sofrer para ser feliz. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Sem o conhecimento da doutrina, ninguém aceita, então, essa colocação do Cristo. Portanto, é muito difícil para as pessoas entender essa colocação. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Então, Deus só quer que sejamos sofredores? Não. Ele está dizendo bem-aventurados os aflitos, porque a partir do momento que nós aceitamos, que nós buscamos o conhecimento através da fé, através da esperança, da nossa resiliência, então nós vamos nos fortalecendo espiritualmente e vamos poder chegar a Deus nesse momento, porque nós teremos o conhecimento do que é divino. Então, existe aí a transformação do ser. O ser vai passar por uma transformação a partir desse momento. Quando ele aceitar as provas e expiações, que tem por fim na vivência provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados e faz com que a pessoa se arrependa, com que a pessoa aprenda a se conhecer. Somente através desse conhecimento, do arrependimento das coisas erradas que fazemos ou de coisas que já trazemos de outras vidas, nós poderemos aqui expiar os nossos momentos
ruins que vivenciamos, certo? Então, para que não caiamos novamente nesses erros, nós aprendemos a nos conhecer melhor, para que possamos atravessar mais uma vez essa encarnação. Então, prova, digamos que seja uma luta que ensina o discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e a edificação espiritual. Então, nisto está a aprovação. E a expiação é como uma pena imposta àquele malfeitor que comete um crime. Então, a aprovação, aquilo por que passa uma pessoa que às vezes acha que é muito pesado, nada mais é do que o acerto de contas de tudo aquilo que já fez, seja nesta ou seja em outra encarnação anterior. É isso que nós temos que ter consciência do que estamos fazendo aqui na Terra nesse momento. Para que viemos aqui? Para a nossa evolução espiritual. E para isso nós precisamos o quê? Precisamos conhecer o Evangelho do Cristo. Para que possamos dizer como Paulo de Tarso, já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então veja que bonito, ele teve assim um conhecimento imenso que ele chegou a esse momento. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, procurando também esse conhecimento, chegar nesse nível, né, para que nós possamos ter essa certeza. Então temos que lutar com fé, temos que mostrar que somos realmente caridosos, que trazemos o amor dentro de nós e que esse amor ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos tendo conhecimento e o crescimento espiritual. Então a tendência é que possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para Deus. Interrogamos às vezes a nossa consciência. Se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, eu estaria nessa condição? É importante realmente fazermos essa pergunta, porque muitas vezes a gente pega um caminho que não é aquele que gostaríamos de ter seguido. Mas desde que se criou o livre-arbítrio, né, que nós conhecemos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. E as nossas escolhas, às vezes, elas não dão muito certo. Às vezes sim, né? Mas é meio difícil. E aí a pessoa chega lá, uma certa altura do caminho, e fala, puxa vida, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse de outra forma, como seria? A gente chega a fazer essas perguntas. Mas é bom também quando nós paramos e questionamos. Sinal que nós estamos chegando perto, nós estamos chegando lá. Quando chegamos a nos perguntarmos, estou certo ou estou errado, é porque nós já temos um conhecimento muito bom. Já podemos, então, discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal sofrer. Então, muito cuidado no momento que nós falamos assim, eu estou resignado, porque muitas vezes, ao invés de resignação, nós estamos acomodados. Então, é muito preocupante isso, nós precisamos estar atentos, porque resignação e acomodação são totalmente diferentes. Quando estamos acomodados, é porque estamos ali aceitando tudo de qualquer forma. Para quê? Para que não tenhamos mais dores de cabeça, para que não nos preocupemos com os próximos momentos. Então, às vezes, a gente se acomoda na situação. E não vamos buscar aquilo que nos faz bem realmente. Né? E é bem diferente da resignação, que é a paciência diante da ingratidão, da adversidade, do infortúnio. Então, são os bons sentimentos que alimentamos no nosso coração. É compreendermos a necessidade de não ficarmos revoltados com tudo que nos acontece, de sermos bons realmente, para que possamos ser felizes. Então, a resignação é o consentimento do coração,
Veja bem como é diferente, né? Acomodação e resignação. Então, precisamos sim estar resignados com a nossa sorte, mas não acomodados, porque nós temos muito para aprender, nós temos muito para fazer, para sairmos dessa situação, aprendendo o bem sofrer. Né? É hora de dizermos aquele basta ao nosso mal sofrer. Mas de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Sendo as dores de hoje o resgate de nossas dívidas passadas. O sofrimento constitui forma e oportunidade abençoada de quitação das dívidas. Portanto, é feliz aquele que salda débitos com a justiça divina. Aí, então, está o caminho, né? Aquele que salda débitos com a justiça divina. Quem não tem débitos com a justiça divina? Todos nós, eu acredito, né? Porque senão já seríamos perfeitos. Não estaríamos mais vivenciando nesse planeta de provas e expiações. Então, por isso, é muito bom que saibamos que as nossas dores de hoje nada mais é do que o resgate daquilo que plantamos num passado. Então, hoje estamos aqui para resgatar, para não nos endividarmos mais. De que forma não nos endividaremos mais? Aprendendo, amando, tendo fé, tendo esperança, né? E principalmente, se pudermos dividir todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso aprendizado, porque a nossa finalidade é essa, é dividirmos tudo que nós conhecemos, deixarmos o egoísmo, né, de lado, para seguirmos adiante. Como podemos, então, suavizar as provações? Moderando os nossos desejos, evitando inveja, ciúme, ambição e dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar e, acima de tudo, aceitando com resignação e praticando o bem ao próximo. Então, temos que deixar de lado aquela nossa imensa vontade que às vezes não nos traz nada de bom. Às vezes é mais prejudicial do que benéfico. Então, temos que sair desse caminho. Evitar ciúme, ambição desmedida, né? Porque Deus não nos diz assim que não podemos ter bens materiais. Existe a lei de progresso, né? Que nos leva a crescer. E para isso nós precisamos desses bens. Mas não sermos egoístas no momento que nós começamos a juntar e não queremos dividir nada com ninguém. Às vezes não queremos nem mesmo dividir nossa família. Somos assim tão, como que se diz, egoístas mesmo, né? Que nós queremos fechar as portas ao mundo e ficar vivendo somente aquelas coisas que estão nos fazendo bem, ou então supomos que estejam nos fazendo bem, porque na verdade não nos está trazendo grandes bens, porque o bem verdadeiro é aquele que a gente divide, é o amor que a gente sabe dividir, né? É a fé, a esperança que a gente leva ao coração dos outros que estão mais sofridos, mais combalidos. É o dar a mão ao irmão caído. Então é isso, deixarmos o nosso materialismo de lado. Não que vamos agora precisar, vamos desfazer de tudo que temos, né? Viver só a vida espiritual. Não é assim. Nós vamos viver equilibradamente os dois lados, para que possamos seguir o caminho. Então, o princípio espiritual conquistou a condição de exercitar a sua evolução através do ser hominal, isto é, na forma humana. Adquiriu também o direito de escolher os próprios caminhos, passando a ser uma entidade individualizada pela sua inteligência e por sua vontade, com a missão de evoluir para conquistar.
com suas experiências, os valores divinos do amor para candidatar-se aos planos sublimes da existência. Então, a partir do momento que nós atingimos essa condição, essa forma humana, nós aprendemos que precisamos de quê? Evoluir. Para evoluir, nos foi dado livre-arbítrio. E nós vamos seguir aquilo que melhor nos servir. E não interpretando de forma errônea, porque às vezes podemos interpretar. Vamos usar o nosso livre-arbítrio para o bem. Porque o mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelo homem. Então, na verdade, nós teríamos que vivenciar apenas o bem. Mas, para aprendermos o que precisamos, vivenciar o mal, para sabermos a diferença de um e de outro. Em todas as jornadas escolhidas, voluntária ou involuntariamente, existem então lições a serem aprendidas, provas a serem vencidas, flores e espinhos a serem colhidos, pedras e lama a serem ultrapassados. Então vejamos, realmente não é fácil, mas tudo é possível, né? Jesus jamais disse em suas pregações que seria fácil, mas que não seria impossível. Então cabe a nós essa força de vontade para que possamos tocar as coisas com mais paciência, né? Com mais carinho, com mais aconchego. Porque muitas vezes é o que nos basta, é um aconchego. É tão gostoso, né? Quando a gente chega aqui, entra ali, aquele pessoal todo, né? Que vem nos abraçar, a gente sente aquela energia tão gostosa. Eu acredito que todos têm esse prazer de entrar aqui no Maria Modesto e receber uma boa noite, receber um carinho, um abraço. E através disso nós estamos trocando as nossas energias. E isso é muito saudável. O abraço é uma forma de se transmitir esse carinho, essa energia a todos. E graças a Deus nós aqui temos essa motivação, né? Muito gostosa. Espírito Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, faz uma indagação. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a advertência do Cristo de que haveria prantos e ranger de dentes para todos que nascessem nesse vale de dores? Já ouvimos isso, né? Então nós já sabemos como é a nossa prova. Ouvimos várias vezes, haverá ranger de dentes. Por exemplo, no momento estamos atravessando situações bastante difíceis, né? E a gente tem rezado bastante, tem vibrado, tem pedido bastante para que as coisas se encaminhem. Por quê? Porque isso faz parte, nós temos aquela insegurança no futuro. Isso faz parte de nós como seres humanos, mas temos que aprender também, diante disso, a ter fé, a fazer as nossas orações e a pedir por todos, porque no momento que nós liberamos essa energia, ela vai se juntar a outras tantas e vai organizando as coisas no nosso planeta, né? Nós sabemos que o nosso planeta, nossa Terra, nosso Brasil, é a pátria do Evangelho, então nós temos que orar bastante para que tudo isso se encaminhe organizadamente e que possamos seguir para que aprendamos também o bem sofrer. Porque isso é um sofrimento para nós? É um sofrimento para nós. Podemos superar? Podemos sim, podemos. Através do quê? Através da nossa força de vontade, através da nossa fé, que é muito maior, né? Muito maior, pode ser muito maior do que tudo. Para suportar nossas provas, em sua maioria são expiações, precisamos de ter por base uma fé raciocinada,
uma fé viva na bondade de Deus. E nessa hora, duas palavras se tornam chave: resignação e coragem. Nós acabamos de dizer, nós precisamos ter coragem, principalmente, e muita resignação. Então, se todos neste mundo, de uma forma ou de outra, sofrem, como distinguir os que sofrem bem dos que sofrem mal? Na realidade, poucos sofrem bem. Tão raro é o bem sofrer que geralmente não é sequer compreendido pelas pessoas. Nós não temos, às vezes, a capacidade de entender o que é bem sofrer. Nós falamos, mas sofrer é sofrer. Como é que pode ser bem sofrer ou mal sofrer? Isso não existe. Existe, porque o bem sofrer é o sofrimento com resignação. É aquele sofrimento que nós aceitamos de coração para que possamos crescer. Esse é o bem sofrer. O mal sofrer é aquele momento da revolta, que todos, falam, mas por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Então, vamos entender o que é o bem sofrer, para podermos apaziguar nossa mente, nosso coração. Não devemos esquecer que a recompensa prometida pelo Cristo é proporcional às aflições bem suportadas. O mal sofrer é a prova mal suportada, levando o homem, quando apanhado pelas aflições próprias da transitoriedade da vida, a reclamar e a se revoltar contra Deus. Então veja bem, esse é o mal sofrer. Quando somos levados pela revolta, E que a maioria das pessoas, por desconhecerem a lei da reencarnação, não aceita o sofrimento. É claro, não é fácil. É comum se ouvir, por que eu? Por que na minha família? Deus esqueceu de mim. Deus é injusto. Suportar os sofrimentos é ter os ombros fortes, tão fortes que sirvam de suporte para as nossas dores. Mas, afinal de contas, como é que fortalecemos os nossos ombros? Afinal de contas, Porque muitas vezes não é fácil. A doutrina espírita, então, nos diz que aquele que muito sofre deve considerar que tem muito a expiar. Então, assim estaremos nos fortalecendo através do conhecimento. E diz o ditado que quem deve tem que pagar. E na lei divina não é diferente. Aquele que contraiu débitos tem que saldar sua dívida, reparando o mal que ocasionou nesta ou em outra reencarnação. Os que sofrem bem as suas dores, espiritualmente falando, devem se considerar felizes, pois reduzem seus débitos, poupando talvez séculos de sofrimento em vidas futuras. Então, nós não devemos pensar somente no dia de hoje, somente na vida atual. Para aqueles que acreditam verdadeiramente em Jesus, para aqueles que acreditam verdadeiramente no Espiritismo, sabe que existe a reencarnação, sabe também que tudo aquilo que hoje fizer vai responder amanhã. Tudo aquilo que ontem fez está respondendo hoje. Então, veja bem, é muito bonita a lei divina. E nós ficamos, às vezes, preocupados em ter e não em ser. Nós precisamos aprender a ser um pouco mais, para que possamos viver as nossas dores sem sobrecarregar nossos ombros, para que possamos resgatar o máximo que pudermos nessa encarnação. Porque nós costumamos dizer, essa é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque está aqui hoje a oportunidade de nos livrarmos das causas de sofrimentos passados. Então, vamos ver esse conceito de bem e mal sofrer que nós estamos aqui tentando elaborar. Fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. É a utilização das virtudes inscritas na natureza do ser. Então, o que é viver bem sofrer? Viver de acordo com as leis de Deus. Aceitar
as nossas dores com resignação, ter fé na vida futura, distribuir aquilo que hoje nós recebemos, o carinho, o consolo, o amor. E fazer o mal é a ausência do conhecimento das leis de Deus, obstáculos ou contradição à perfeição, que o homem é capaz de conceber, então é infringi-la. Quando você contradiz as leis de Deus, você está infringindo as leis de Deus, então você está em sofrimento, realmente, com certeza. Então é isso. Nós temos que aprender e escolher o nosso caminho. Aqui nós temos os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E conforme já disse, Deus não criou o mal, somente o bem. Se o homem criou o mal, ele tem a capacidade de resolver isso também, trocando o mal pelo bem. Então vamos hoje pensar muito nessa questão, nesse capítulo do Evangelho. E vamos realmente interiorizar em nós a nossa resignação, a nossa fé e o nosso amor, para que possamos daqui para frente aprender o bem sofrer, deixando que o mal vá ficando apenas no passado, né? É isso, então, o recado que hoje teríamos para a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado um cadinho mais. E muito obrigada.